De posse de uma dose de café bem tranquilinha e alguns livros, hoje eu vou fazer um vídeo de unboxing para o canal. Oi, eu me chamo Ingrid e aqui eu falo um pouco sobre minha relação com os livros, como isso se encaixa na minha rotina e como esse hobby tem feito bem para mim, entre outras coisas. Também eu mostro um pouquinho sobre o meu dia a dia, de vez em quando, e também sobre alguns outros hobbies que talvez eu tenha. Esse vai ser o primeiro vídeo de unboxing e eu imaginei em fazer ele por alguns motivos. Um deles é que eu gosto de ver as pessoas fazendo unboxing, eu acho muito legal. E entender o motivo pelo qual elas escolhem determinados livros, enfim. E também porque eu tô montando minha lista de leitura, então minha TBR. E aí eu quero deixar ela um pouco mais organizada e também quero trazer tudo aquilo que em algum momento eu tive algum tipo de interesse. Eu não sou muito de comprar livros físicos, até porque a rotina, o hobby da leitura se tornou algo muito recente para mim, então eu tinha alguns livros, outros eu acabei doando, à medida que eu fui mudando, enfim, e eu não guardava muitos meus livros, e a partir do momento que eu fui me apaixonando pelo hábito da leitura e fui me encontrando nele, eu me senti na necessidade de ter os livros que eu gosto perto de mim. Eu acho que isso é natural. Nossa, não tava bom não. Eu acho que isso é natural, mas também eu entendo que precisa de um pouquinho de equilíbrio, ainda mais se tratando de mim, que gosto de consumir com um certo excesso. E essa é uma autocrítica. Bom, hoje eu vou falar sobre esses livros que eu recebi indicação aqui no YouTube, pelos canais que eu sigo, as meninas que eu admiro, que trazem conteúdo literário pra cá. Não são os livros que eu necessariamente quero priorizar na minha leitura, mas eram os que eu mostrei interesse. Tem alguns outros que eu também quero comprar, no entanto, eles são um pouquinho mais caros, então não vai ser por agora. E quando eu fizer essa compra, eu trago aqui para mostrar para vocês. Eu vou começar por os mais antigos que eu comprei e eu não falei sobre eles aqui, são esses três. Eu vou começar falando sobre esse daqui, que eu gostei muito da sinopse. Ele é o Assistente do Vilão, ele é uma romantasia, é um gênero que eu gosto bastante, me encontro. E esse daqui, eu comprei ele porque eu já tinha escutado alguém falar sobre, e eu achei que fosse um livro único, né? A minha ideia era comprar apenas livros únicos para montar a TBR, assim, eu quero ler em determinado momento algum para relaxar, enfim, ou para fazer uma leitura conjunta simultânea com outro, né? Ler mais de um ao mesmo tempo. No entanto, essa é uma trilogia, pelo que eu vi. Na verdade, eu acho que tem Assistente do Vilão, tem Aprendiz do Vilão e tem muitas coisas do vilão. Mas eu gostei bastante da sinopse. Esse é o livro da Hannah Nicole. Eu vou ler a sinopse aqui, mas ele veio, inclusive... Ah, não, veio não. Esse daqui é o bookmark que as meninas do Clube da Leitura fizeram. E aí eu achei que ele se encaixa porque ele fala sobre fantasia, né? É um dos meus gêneros favoritos e aí ele é bem fofinho. Bom, vou ler um pouquinho a sinopse aqui para vocês se inteirarem. Tem um tempo que eu comprei ele, então não lembro direito. Eu lembro que eu achei que eu fosse gostar bastante da leitura. A capa dele é bem bonita, assim, eu acho que tem umas ilustrações legais. Eu acho que eu tenho que colocar os meus óculos. Pronto. Bom, eu lembrei, assim, comecei a fazer a leitura da sinopse, mas esse é um livro que trata de fala de uma pessoa, uma mulher, que precisa encontrar um emprego por conta da família dela, para que ela sustenta. Daí ela acaba trabalhando para um vilão, com uma família para sustentar, e Visage estar empregada não é apenas importante, é vital. Então, quando um esbarrão acidental com o vilão mais famoso de Renedor, eu acho que é assim, resulta em uma oferta de emprego, é óbvio que ela aceita. Nenhum trabalho é perfeito, é lógico, mas é pior ainda quando você desenvolve uma queda por o seu chefe aterrorizante, temperamental e inegavelmente gato. Pare de achar o mal tão atraente, Ivy. E basicamente esse livro vai contar essa história. Eu não sei bem como ele faz, né, essa ligação com os outros livros, se nos outros livros é a continuação da história da Ivy e desse vilão,
Mas aí eu vou descobrir. Bom, aqui vai falar sobre a relação dela com esse vilão. E pelo que eu lembro um pouco de quando eu li a sinopse, parece que ele é um vilão, mas não tão vilão assim. Então vão ter várias questões. É um universo bem rico, pelo que eu lembro. Então eu acho que eu vou gostar bastante da leitura. Os outros dois livros aqui são da Ellie Hazelwood. Como uma adolescente de quase 30 anos, eu achei pertinente fazer essa compra. Eu gosto bastante de romance, então as booktubers e entre outras pessoas que eu acompanho, que gostam de ler romance, elas falam bastante desse livro. Eu acho que ele, apesar da capa ser assim, eu acho que é um livro que traz algumas questões mais adultas mesmo. Esse e o Amor Teoricamente, que também é da Ellie Hazelwood, tem basicamente o mesmo plot. Pelo que eu lembro, se eu não me engano, um deles... Ai, eu tô péssima fazendo a resenha do livro. Tá. A sinopse. Olivia Smith, aluna do doutorado em biologia da Universidade de Stanford, acredita na ciência, não em algo incontrolável como o amor. Depois de sair algumas vezes com Jeremy, ela percebe que sua melhor amiga gosta dele e decide juntar os dois. Para mostrar que está feliz com a escolha, Olivia precisa ser convincente, afinal, cientistas exigem provas. Sem muitas opções, ela resolve inventar um namoro de mentira e, num momento de pânico, beija o primeiro homem que vê pela frente. O problema é que esse homem é Adam Carson, um jovem professor de prestígio, conhecido por levar os alunos às lágrimas. Por isso, Olive fica chocada quando o tirano dos laboratórios concorda em levar adiante a farsa e fingir ser seu namorado. De repente, seu pequeno experimento parece perigosamente próximo da combustão e aquela pequena possibilidade científica, que era apenas uma hipótese sobre o amor, transforma-se em algo totalmente inesperado. Com personagens cativantes e diálogos divertidos, esse livro sexy e inteligente se tornou uma sensação do TikTok. Se eu não me engano, vai sair um filme inspirado nesse livro. Então é um dos livros que eu acho que eu vou querer ler assim, quanto mais breve possível. Justamente para eu poder ver a adaptação. Eu gostei de algumas imagens que eu vi dos atores que vão fazer essa adaptação. Então eu acho que é um livro que vai ser bem legal. Ele tem pouquíssimas páginas. Tá bom, pouquíssimas não, né? Pro meu padrão, tem uma quantidade relativa de páginas. 331. É um livro único. E aí ele fala justamente sobre esse fake dating entre esses dois cientistas. Talvez o professor também seja cientista. Já Amor Teoricamente, eu acho que também vai na vibe de fake dating, mas eu vou ler a sinopse. Elsie Hanaway é uma física teórica que passou por anos moldando diferentes versões de si mesma. Em alguns dias, ela trabalha como professora adjunta na esperança de conseguir um emprego melhor. Em outros, compensa seu ridículo salário oferecendo serviços de namorada de mentira, aproveitando sua habilidade de se adaptar exatamente ao que os outros querem dela. Apesar das dificuldades, ela consegue equilibrar bem seu cuidadoso Elseverso até que ele começa a desabar. E o culpado é Jack Smith. Dois Smith? Olive Smith e Jack Smith. É o irritante e atraente irmão mais velho de seu cliente favorito, que acaba se revelando um importante físico, experimental e um possível obstáculo para o emprego dos sonhos de Elsie. Ela está pronta para uma guerra declarada de sabotagens acadêmicas, mas não está nem um pouco preparada para aqueles olhares demorados e penetrantes. E logo percebe que não precisa fingir ser outra pessoa quando está com Jack. Será que ser atraída pela órbita de um cientista vai enfim fazê-la colocar em prática suas mais secretas teorias sobre o amor? Então, os dois eles têm uma vibe muito parecida, os dois são sobre fake dating. Eu acho que os dois eles têm essa parte mais acadêmica e eu acho que ela vai conseguir trazer isso pelas resenhas que eu vi aqui no BookTube. Agora, vamos para os meus compradinhos da Amazon. Vou abrir aqui. E se eu não me engano, eu não lembro de todos, tá? Que eu comprei, que eu pedi. Mas eu acho que são 6. Isso é porque eu disse que eu não ia comprar muitos, tá? Aí é muito satisfatório, né?
Vamos começar com o primeiro. É esse daqui. Eu vou só tirar o primeiro, o plásticozinho dele. Ah, eles vieram bem embalados, assim, sabe? Momento ASMR. Essa é uma literatura coreana da autora Hwang Bo-hong. Hwang Bo-hong. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Eu tenho muita dificuldade em pronunciar. Enfim, eu tô há um tempo tentando pronunciar da forma mais correta possível. Mas enfim, esse é o máximo que eu vou conseguir. Bem-vindos à livraria Ryonondong. Ele vai falar sobre a história de uma mulher que se sente desmotivada na vida, está meio que procurando um propósito, né, e o conforto ali em um lugar específico, e ela encontra esse conforto no seu negócio, que é uma livraria, onde ela encontra pessoas que compartilham histórias com ela e tem todas essas reflexões, assim, sobre a vida, sobre escolhas mesmo e sobre quanto que é importante tomar decisões, eu imagino. Então, eu acho que vai ser uma leitura que eu vou gostar bastante, principalmente para essa fase da vida que eu tô, eu acho. Ah, uma adolescente adulta. Mas eu acho que vai ser um livro de bastante reflexão. E eu gostei bastante do que as pessoas falaram sobre ele. Eu também, um dos motivos pelos quais eu escolhi esse livro para colocar na minha lista de leitura é que eu acho que a literatura coreana pode agregar bastante, assim, na experiência de literatura em si e ler perspectivas diferentes, formas de escrita diferentes, eu acho que é muito importante também. Eu imagino que eu vou gostar bastante dessa leitura aqui. Ele tem 271 páginas, então não é um livro muito grande, mas eu imagino que ele seja um pouquinho mais denso com relação aos sentimentos que ele pode trazer. Infelizmente, ele veio meio amassadinho, assim, sabe? E aí isso dá uma dó, assim, as páginas vieram um pouco meio amassadas. Acho que, enfim, não sei se foi na entrega ou se já estava assim. Inclusive, para receber esses livros aqui foi bem difícil. Toda vez que o entregador veio trazer, eu não estava em casa e uma querida aqui acabou recebendo para mim, uma vizinha, então, foi isso. Eu não sei. Eu acho que nem todos estão amassados, então, ponto positivo. E também não acho que tá amassado o suficiente que me queira fazer trocar, sabe? Mas enfim, eu vou cuidar com muito carinho dele para que ele fique preservado, né? O próximo que eu tenho aqui é esse livro de fantasia. Ele também tem uma capa diferente, eu não sei se eu diria se eu gostei tanto assim dela. Escudo de Pardais, ele é um livro da Devney Perry, e eu acho que é uma autora norte-americana, não tenho certeza. Vou abrir aqui ele. Até onde eu lembro, esse é um livro que não tem sequência. A maioria das fantasias, né, acabam tendo sequência. Ele é um livro um pouquinho maior, mas a diagramação dele, ó, é bem confortável. Eu não cheguei a olhar dos outros, mas esse daqui eu acabei folheando agora. E aí tem uma diagramação bem bacana. Então eu acho que vai ser tranquilo de ler. Ele tem um pouquinho mais de páginas até o momento, eu acho que esse é o maior. Tem 511 páginas. E acho que justamente por isso, né, que não vai ter continuação, enfim. É um livro que vai falar, pela sinopse aqui, sendo bem sucinta, é um livro de fantasia que traz a relação de uma mulher, uma menina, um adolescente, eu não tenho certeza, que tá ali meio em conflito com o que esperam dela e com o que ela quer praticar. E aparentemente nesse universo tem vários deuses, né? E ela tem que cumprir as vontades desses deuses para com ela. E aí ela não tá apta, não é apta o nome, mas ela não tá confortável em ser quem as pessoas esperam que ela seja. E aparece um personagem aqui que é um caçador de monstros que acaba ali meio que se envolvendo com ela em algum tipo de missão, eu imagino. E aí eles vão ter essa dinâmica talvez de inimigos para amantes, enemies to lovers. E por que eu falei assim? Não sei. Eu tô achando que as sinopses estão levando assim, não tem nada muito diferente, né? Mas eu acho que é justamente por isso que eu peguei muito livro de romance, muito livro de fantasia, então algumas coisas vão acabar sendo assim na mesma linha, por assim dizer. Apesar de que esse daqui vai ser um pouquinho diferente, eu acho que ele não traz romance nem nada nesse sentido.
É mais reflexões sobre a vida mesmo. E aí esse daqui é um que eu quero ler de fantasia. Vamos pro próximo. Ah, tá. Esse daqui era um que eu estava muito curiosa para ler. Eu vi algumas resenhas sobre ele e me deu vontade de ler ele justamente por isso. Também. Tentando fazer o SMR para você. Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Hidzin. Se eu não me engano, é uma literatura russa. Ele vai ser um livro também que vai falar sobre reflexões. Eu acho que vai trazer reflexões sobre a vida. Eu acho que tem alguma coisa com perca de memória. Não tenho certeza, mas vou ler aqui a sinopse. Bu mora em uma pequena cidade na Suécia, cercada por flores, neve e um silêncio que parece eterno. Aos 84 anos, sozinho desde que a esposa foi transferida para uma casa de repouso, ele depende das visitas de uma equipe de cuidadores e agarra-se aos pequenos gestos que o ajudaram a conservar sua autonomia, principalmente passear com o Sixten, acho que é isso, seu cão fiel, até que seu filho, Hans, insiste que ele já não é mais capaz de cuidar do animal e decide levar o cachorro embora. Ah, eu acho que eu vou chorar. Já na sinopse, entendeu? Ai, que saco. É neste momento que Boo percebe que está prestes a perder algo essencial. O cão não é apenas a companhia, mas seu último vínculo concreto com uma vida inteira de afetos, fracassos e lutas. A ameaça leva Boo a colocar em perspectiva todo o seu passado. O amor profundo por Frederica, a amizade longeva com Churi e relação conflituosa com o próprio pai. Entre as memórias e um presente cada vez mais restrito, é levado a refletir sobre a autonomia, dignidade e o direito de decidir até o fim. Quando os Pássaros Voam para o Sul é um romance comovente e preciso, que capta com sensibilidade a realidade do envelhecimento e da despedida. Lisa Hidshen constrói um delicado retrato humano, lembrando-nos de que vale lutar por aquilo que dá sentido à nossa existência até o último dia. Ah, eu acho que eu vou gostar muito dessa leitura, assim, eu acho que eu tô muito inclinada a gostar dela. Tanto pelo que eu ouvi as pessoas falarem, e eu acho que vai ser um livro que eu vou chorar bastante também. Ele também tem essa capa belíssima, né? E em questão de diagramação também é bem confortável. E tem relativamente poucas páginas. São 333 páginas. Então, é isso. Ele também veio com algumas coisinhas aqui na borda, que eu acho que se deu no transporte ou algo assim. Mas, enfim, gostei, estou animada para essa leitura. Quero muito fazê-la o mais breve possível. O próximo livro também é um romance da Abby Jimenez. Tem essa capa. Eu acho que eu tô gostando de todas as capas. Esse daqui é bem diferentinho. É um romance que vai falar sobre a história de... Eu lembro mais ou menos, porque eu já escutei várias vezes as pessoas falando sobre esse livro. É um romance que vai falar sobre duas pessoas que acham que não tem sorte no amor. Todas as pessoas que elas namoram, enfim, quando terminam com elas, acabam encontrando o grande amor da vida. E eles são basicamente essa ponte para essas pessoas. Então, eu imagino que essa leitura vai ser bem interessante nesse sentido. Também tem um pouco de fake dating, porque essas duas pessoas, elas decidem se relacionar para comprovar se isso é verdade ou para quebrar esse tal desse feitiço que eles têm. A história vai ser mais sobre isso. Até o fim do verão, da Abby Jimenez, é um livro de 365 páginas. É uma leitura de romance que eu quero fazer e acho que é uma autora também que eu quero conhecer. Inclusive aqui tem um comentário da própria Ellie Hazel dos outros dois livros que eu falei aqui. Esse daqui é mais um livro de romance para minha lista de leituras. O próximo livro é um pouquinho mais diferente, mas eu acho que é um livro bem importante, que é esse daqui, da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E por que eu decidi comprar ele? Eu acho, e é uma autocrítica válida, sabe? Eu acho que eu não faço muitas leituras. Deixa eu abrir primeiro.
Ele é um livro bem curtinho. Não sei se a leitura é fácil, né? Considerando que os livros da Clarice Lispector são clássicos. São 87 páginas, mas é uma leitura que eu queria muito fazer. Tanto para ter, né, isso no meu saldo, mas eu acho que também eu não faço leituras de autores brasileiros que são importantes para a nossa cultura. E aí eu achei de bom tom eu começar por Clarice Lispector. Tem algumas autoras que eu também, que são mais contemporâneas, que eu quero ter e fazer a leitura, mas eu achei que esse daqui fosse ser uma boa escolha para o momento. E, bom, é isso. Eu não sei muito sobre o que o livro vai falar, para ser bem sincera. Enfim, eu acho que é uma leitura mais que vale, tá? Que entre. Acho que é o mais fininho, né? 87 páginas. Talvez eu pudesse começar por ele. E o último é este livro aqui, que tá famosinho por aí nas bookreads, sobre fantasia e tudo mais. Então, ele também eu acho que é uma fantasia única. E aí eu tô na expectativa de só ler livros de fantasias que não sejam sequência, por enquanto. Porque a sequência que eu tô dando prioridade é a sequência de George R. R. Martin, né? Então, todos os livros dele. Então, eu acho que por enquanto eu não quero ler trilogia. Se bem que tem o assistente do vilão aqui, né? É complicado. Mas enfim. O Sangue sobre Bright Haven, M.L. Huang. É um livro de. Nossa, achei interessante isso aqui agora. 456 páginas. E aí eu vou tentar ler aqui a sinopse, espero que ela não tenha muitos spoilers. Ah, eu gostei, tá? Ela é uma escritora praticante de artes marciais. Amei que a gente é parecida. Por 20 anos, Siona dedicou cada instante de sua vida ao estudo da magia. Agora, prestes a se tornar a primeira mulher aceita na alta magistratura da Universidade de Magia e Indústria, ela finalmente alcançou o impossível. Mas o triunfo dura pouco. Sabotada pelos colegas e relegada ao laboratório mais desprestigiado, Siona é obrigada a trabalhar com um assistente improvável, um funcionário silencioso que todos tratam como invisível. Só que ele nunca foi apenas um faxineiro. O antigo caçador nômade das terras além da muralha mágica, ele perdeu tudo para as forças sombrias, que o expulsaram de sua terra natal. E enxerga nessa parceria a chance de descobrir a verdade sobre a destruição de seu povo. Unidos por uma aliança frágil, Siona e Thomil, péssimo como nomes, tropeçam em um segredo ancestral capaz de mudar o destino da magia para sempre, e sobreviverem tempo suficiente para revê-lo. Um romance sombrio e envolvente, perfeito para fãs de dark fantasy, conflitos políticos e mundos mágicos onde todo o poder tem um preço. Vai ser bom, eu acho que também, dos livros que eu tenho aqui, vai dar para dar uma boa mesclada. Eu tô amando. Temos no total 9 livros, que eu vou tentar ler durante esse ano e talvez o próximo, né? Porque eu imagino que esses 9 eu não vá conseguir finalizar durante todo esse ano, porque, né, minha leitura é bem devagarzinha, mas tô bem feliz, assim, com essas minhas escolhas. Algumas delas parecem ser muito mais do mesmo, mas eu acho que não é bem assim. Então eu vou dar a chance para eles fazer essa minha leitura e planejar a leitura deles de uma forma que eu consiga aproveitar o máximo deles e que eles me tragam muita felicidade. Acabei dando uma pincelada sobre eles, até porque eu não lembrava de tudo e nem dos motivos pelos quais eu escolhi eles no primeiro momento. Alguns eu fui só anotando porque eu achei legal. E eu decidi, né, fazer essa aquisição aqui. Eu acho que é uma aquisição um pouquinho cara. Bom, deixe o seu like aqui, me fale um pouquinho também nos comentários o que você achou desse vídeo para que eu tenha essa resposta, é muito importante para mim. Compartilhe com outras pessoas que você também acha que possa gostar desse tipo de conteúdo, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.